Os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são internações por infecções respiratórias, cresceram em Alagoas e em mais 15 estados, segundo o boletim da Infogripe, divulgado pela Fiocruz. A maior causa de internação é em crianças de até 2 anos. A reportagem é de Mônica Hermílio. Mudam as estações e com essa mudança de clima mudam os vírus respiratórios, que têm alta propagação nos meses de março a junho e acometem mais as crianças que ainda não possuem sistema imunológico bem fortalecido. E quanto menor a criança, maior a preocupação. E a bronquiolite é uma doença que pega os bem pequenos, como o Caio. Ele só tem 2 meses e ficou 5 dias na UTI. A mãe conta que em casa o bebê teve tosse e espirros. E quando foi levado para a emergência, precisou ir direto para a UTI. Foi a hora do susto, né? Porque eu esperava que ele ia precisar de ter algum cuidado, porque tinha que fazer alguns exames, mas não esperava a UTI, né? O UTI assusta, né, muito. Mas o médico explicou na hora que, por ele ser muito pequenininho, precisava de um cuidado intensivo, porque a saturação dele poderia cair, né? E lá estava com todo o equipamento, né? E precisava ser monitorado também essa questão da saturação. Então, assim, assusta, foi desesperador. Parecia um pesadelo, mas era real mesmo. Tanto que quando eu procurei o hospital, eu achava que seria um quadro de gripezinha normal, né? E aí, quando a gente chegou no hospital que falaram que era bronquiolite, que precisava de UTI, foi que eu entendi e vi que era muito mais comum do que a gente imagina. O boletim Infogripe, divulgado recentemente pela Fiocruz, confirma o predomínio de casos associados ao vírus sincicial respiratório como principal causa de internações em crianças de até 2 anos de idade aqui no Brasil. Apesar de já ter sido identificada a queda em algumas regiões, em 16 dos 27 estados brasileiros, há sinal de crescimento do número semanal de novos casos de síndrome respiratória aguda grave. Esse vírus é um vírus que comumente ele faz isso. Ele ele circula durante todo o ano, mas essa época do ano, que é a época do outono, finalzinho de março, até início de junho, ele aumenta exponencialmente no nosso ambiente. Então ele consegue infectar facilmente todo mundo e principalmente as crianças abaixo de 2 anos de idade. As crianças menores ainda não estão com o sistema imunológico totalmente formado. Então, elas têm uma característica de pegar bastante infecção nesses primeiros 2, 3 anos de vida. E é inclusive desse vírus. Então, o vírus ele tem uma predileção por essas crianças e as crianças podem complicar porque o vírus, ao invés de ficar só na via respiratória superior, causando só tosse, coriza e espirro, em crianças, principalmente menores de 2 anos de idade, vão apresentar sintomas em via respiratória inferior. Então, vai pegar o pulmão, então vai ter mais tosse, desconforto respiratório, chiado no peito e a gravidade pode ser tão intensa que pode ficar até com cianose, né? Que a gente fala, a criança fica roxinha, né? Por conta de falta de oxigênio. De acordo com o pediatra, para barrar a disseminação do vírus que causa bronquiolite, alguns cuidados são importantes. Esse é um vírus que nós ainda não temos vacina, né? Estamos tendo várias pesquisas para ver se acha uma vacina viável para ele, mas como ainda não tem, né, funciona como se fosse na época pré-vacina do Covid. Então, todas aquelas medidas que a gente usava para o Covid, a gente pode usar também para o vírus sincicial respiratório. Utilização de máscara para evitar a contaminação, ele é transmitido através de gotículas que ficam no ambiente. Então, a gente respira gotículas de secreção respiratória. Então, lavar constantemente as mãos, não ficar em aglomeração, então evitar, principalmente crianças pequenas, porque ele gosta muito de crianças menores, né? Então, não ficar em aglomerações como shoppings, teatros, cinema, principalmente se o filho ficar doente, o ideal é não ir, por exemplo, para a escola, ficar em casa. O Leonardo, que é irmão do bebê Caio, tem 7 anos. Segundo a Amanda, o Caio provavelmente pegou o vírus com ele. Mas depois do susto com o pequeno, hoje o garoto já sabe direitinho o que precisa fazer para evitar que ele e o irmão não peguem o vírus. Quando chega da escola, eu vou direto para o banho. Aí também tem que fazer a lavagem do nariz. Aí também lavar as mãos. Aí quando o irmão mais velho estiver doente, não chegar perto do irmão mais novo e tomar as vacinas. Aí eu te pergunto, tem medo de tomar vacina? Não. Nenhum, né? Nenhum. É importante? Claro, É? Por quê? porque protege das doenças. E tomando a vacina direitinho, fica todo mundo com saúde, né? É.